Bezerra Hashem, Daf Tet, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos no novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Daf Amud Bet, na quinta linha de baixo, no começo da linha Marmar. Vimos uma breta no show passado, vamos revisar e retomar dali. Vimos que tem 4 tipos de recintos diferentes no Shabbat. Tem um recinto privado, como uma casa, por exemplo. Tem recinto público, como uma avenida. Tem Carmelit, que é o recinto rabínico. E tem uma Komptur, que é um local que é permitido carregar no Shabbat lá. Então, como a gente já falou várias vezes, o Carmelit é um recinto que os sábios que proibiram carregar lá, porque parece uma rua, pois é uma rua, um recinto público pequeno. Então, é proibido carregar lá pela lei rabínica para que não cheguem a carregar numa avenida, por exemplo. Ou, assim como a gente já viu várias vezes, proibido carregar do recinto privado para o Carmelit e o contrário, do recinto público para o Carmelit e vice-versa. Mas tem uma Komptur. Uma Komptur é um recinto que não é nem recinto privado, nem recinto público e nem Carmelit. Por exemplo, a entrada de uma casa, a escufa, que é bem pequena. Para ser Carmelit tem que ter uma área mínima de 40 centímetros quadrados, arba larba, 4 tfachim quadrados. Se tem menos do que isso de área, não tem área mínima para ser considerado um recinto por si só. Um recinto por si só tem que ter no mínimo 40 centímetros quadrados. Uma Komptur é menor do que isso, então é permitido carregar lá. Então disse a Braita antes, a pessoa pode pegar algo da casa e colocar nessa entrada, ou o contrário, ou da rua e colocar na entrada, ou da entrada para a rua. Esse é uma Komptur, é um local neutro. Mas fala a Braita, a pessoa não pode pegar algo da casa, passar para uma Komptur a entrada, e de lá para a rua. E estaria carregando no final das contas, da casa para a rua, mesmo que através de uma Komptur, os sábios proibiram isso. Porque a pessoa não chega a carregar direto da casa para a rua. Fala, lema até a de Rava. Talvez tenha uma prova daqui contra Rava. Da Marava, porque falou o sábio. Hamavin Hefetz mitchilat arba lesof arba, birshut rabim, ava pishe virou derech alav, chayav. Fala o seguinte, a pessoa está na rua, ele pegou um objeto no Shabbat e carregou 2 metros, carregou 4 amot, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Mesmo que ele carregou o objeto acima da cabeça dele, por exemplo, também tem que trazer o sacrifício de Hatat. Qual que é a novidade aqui? Já vimos também que o Reshut Rabim, o recinto público, vai do chão até 1 metro de altura do chão. Isso é Reshut Rabim. Acima do metro é uma Komptur. É um local que não é Reshut Rabim, não é Carmelit, não é recinto privado, é uma Komptur, é um local neutro, que em essência é um local que não é proibido carregar, acima de 1 metro do chão. Mas fala, se a pessoa pegou um objeto da rua, levantou acima de 1 metro e carregou, e depois descansou na rua outra vez o objeto, ele carregou 2 metros no total de distância, ele traz o sacrifício de Hatat, ele pecou pela Torá. Qual é o problema, então? Se a pessoa carregou da rua para uma Komptur e para o recinto público outra vez, para a rua outra vez, ele traz o sacrifício. E da Braita, a gente viu que se a pessoa carregou da casa para uma Komptur, e de uma Komptur para a rua, não se traz o sacrifício. Como a gente falou, que isso é só proibido pela lei rabínica. A Braita disse que se a pessoa carrega da casa para uma Komptur, para a entrada, e de lá para a rua, não traz o sacrifício, porque é só proibido pela lei rabínica para que a pessoa não chegue a carregar direto da casa para a rua. Mas ele não traduz o sacrifício se ele fez isso. E Rava disse que a pessoa carregou da rua para uma Komptur para a rua, traz o sacrifício. Qual que é a diferença de carregar no caso da Braita e o caso do Rava? Responde que tem diferença. No caso de Rava, a pessoa pegou o objeto da rua, ele levantou, e ele transferiu 2 metros com o objeto em cima da cabeça dele, por exemplo, acima de 1 metro do chão, e descansou na rua. Nesse caso, o objeto não descansou no ar, não descansou numa Komptur acima de 1 metro. Ele pegou, ele transferiu numa Komptur, ele pegou da rua e transferiu acima de 1 metro, ele descansou na rua atrás do sacrifício, porque o objeto não descansou numa Komptur. Não teve uma interrupção entre o que ele fez do começo até o final, então ele traz um sacrifício. Mas no caso da Braita, a pessoa pegou um objeto do recinto privado de dentro da casa, ele parou na entrada da casa, que é uma Komptur, que é uma entrada pequenininha, então é como se ele carregou
da casa para uma comptur. Não traz o sacrifício por causa disso. Depois ele pegou da entrada e foi para a rua. Ou ele descansou, o objeto estando na entrada, ele estendeu o braço e descansou o objeto na rua. Nesse caso, ele carregou do recinto privado para uma comptur, isso terminou, isso foi interrompido, o objeto descansou lá, e da entrada de uma comptur para a rua também ele não traz o sacrifício por causa disso. Mas se ele tivesse pego o objeto da casa, andado para a entrada, uma comptur e continuado a entrar sem parar até a rua, traz o sacrifício. Acherim Omrim. Vimos na Braita uma opinião de Acherim. O que falou Acherim? Escufa, משמש שתי רשויות. בזמן שהפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. Fala Acherim, a entrada de um recinto privado, às vezes é recinto privado, às vezes é recinto público. Tem uma outra opinião. Fala Acherim, se a porta do recinto privado está aberta, a entrada é uma extensão do recinto privado. Então, é Reshut Hayachid. Se a porta do recinto privado está fechada, então a entrada é uma extensão da rua. É Reshut Rabim. Então, pergunta para Rafa Gav de Leit Lehi. A Gemara entendeu aqui a seguinte lei no seguinte caso. Tem um mavoi. A gente já vê bastante sobre isso no Tratado de Eruvin. O que é um mavoi? Um mavoi é um beco. É uma rua sem saída, tem casas lá, várias pessoas morando nesse beco. Pela Torá, isso é um recinto privado. Todo o beco é como se fosse uma casa de todos. E é permitido carregá-la. Os sábios falaram que é proibido carregar, porque as pessoas não cheguem a carregar um recinto público. Tem muitas pessoas que frequentam esse mavoi, para que as pessoas não cheguem a falar é permitido carregar na rua, proibiram carregar dentro desse mavoi, que é como um condomínio. Mas os sábios disseram o seguinte, é permitido carregar no mavoi com a condição que façam o eruv. Ou seja, que todos vão comprar comida em sociedade, vão colocar na casa de alguém. É como se todos têm moradia nessa casa, porque tem comida lá. A moradia da pessoa está onde a comida dele está. É como se todos morassem lá. Então é como se fosse um beco de uma moradia só. Como se todos participassem dessa moradia em sociedade. Então é uma moradia só e é permitido carregá-la. Mas os sábios disseram que se alguém da rua vai ver carregando nesse beco, pode ser que ele vai falar, deve ser que é permitido carregar na rua também. O eruv não adianta para isso. O eruv está a comida que está na casa de alguém. Então os sábios disseram, faça o seguinte. Ou você coloca lehi na entrada do beco, ou korá. Lehi é uma madeira de pé, na vertical, do lado da entrada do beco. E aí as pessoas da rua vão ver, tem um lehi aqui, fizeram o eruv. Ou colocar korá, que é uma madeira na horizontal, em cima da entrada do beco. Também é uma forma de assinalar isso. Então o que parece de Acherim? Tem um beco com uma entrada. Escufa. Se a porta do beco está aberta, falou Acherim, então essa entrada é como o beco, e é permitido carregar lá. Se a porta está fechada, então a entrada é como a rua, é proibido carregar lá. Mas pergunta que a porta do beco está aberta não é suficiente para poder carregar nessa entrada, porque ainda falta o lehi. Tem que assinalar entre a rua e a entrada que fizeram o eruv, e por isso estão carregando nessa entrada. E disse o sábio em nome de Rav que para carregar essa entrada tem que ter esse lehi, tem que ter essa madeira na vertical, na entrada, entre a rua e a entrada. E a Acherim não diz isso. A Acherim diz que pode carregar essa entrada contanto que a porta do beco esteja aberta. Se você for falar, que depende. Se a entrada tem 40 centímetros quadrados no mínimo ou mais, aí falou, tem que colocar esse lehi entre a rua e a entrada. Mas a Acherim não se trata disso. A Acherim se trata de um caso que a entrada tem menos do que 40 centímetros quadrados. Aí falou, Acherim não precisa de lehi. Talvez é isso. Se você tem menos do que 40 centímetros quadrados, então essa entrada não é um recinto independente.
não tem uma medida para ser um recinto independente. Hein? Então, se a porta do beco está aberta, é como uma extensão do recinto privado. Mas falar que isso não funciona. Ve'amar Rav Barguri Amarav, falou Sabino Migirav, tocha petach, afal pishen bo arba larba, tzarech lechacher latiron. Falou Sabino Migirav, que para poder carregar nessa entrada, tem que ter esse leche, esse sinal, essa madeira na vertical, também para carregar nessa entrada pequena, uma entrada que mede menos do que 40 centímetros quadrados. Ou seja, fala o sábio, fala Rav Barguri em nome de Rav, para poder carregar em qualquer parte do beco é necessário ter esse leche, essa madeira que é um sinal que fizeram o eruv. Para poder carregar nessa entrada também tem que ter um leche entre a rua e essa entrada, mesmo que uma entrada pequena. Assim, quando os sábios decretarem que para poder carregar um recinto comunitário desse coletivo tem que ter o leche ou a corá, esse sinal, é mesmo numa entrada pequena. Então, como é que a Acherim disse que aparentemente isso não é necessário? Tamar Aviuda Amarav, fala Aviuda não Migirav. Acha be'eskufat mavoi askinan, chetzio mekore, vechetzio sheino mekore. Rav Yehuda fala em nome de Rav, diferenciando entre os casos. O caso de Acherim é um caso que não tem a ver com o caso de Rav. Qual que é o caso de Acherim? Acherim disse, se a porta do beco está aberta, a entrada é como o beco. Se está fechada, então a entrada é como a rua. Sobre qual caso se trata? Se trata de um beco, uma voi, que fizeram um eruv, mas o sinal que eles escolheram colocar não é o leche, a madeira na vertical, do lado da entrada, é uma corá, a madeira na horizontal, em cima da entrada. Também funciona como sinal. Então, fala em nome geral o seguinte, a madeira não precisa ser muito larga, pode ser uma tora de madeira estreita. Então, isso é normal que faziam na época. Então, em cima da entrada do beco, na porta da entrada do beco, colocaram essa madeira, essa corá. E mais para fora tem a continuação da entrada. Então tem uma pequena passagem, que é a escufa, que é a entrada do beco. No fundo colocaram a madeira em cima da porta para entrar no beco. Então digamos que tem metade dessa escufa, dessa entrada coberta pela corá, metade mais para fora que não tem corá em cima. É o caso de Acherim. É um caso normal da época. Então, requeriu Klapeplim. Petach patuach elefrim, petach nauk elachutz. Falou Acherim, eles escolheram fazer o sinal para poderem carregar nesse mavoi com a corá. Como que fica a lei embaixo dessa corá? Essa madeira em cima da entrada. Pode carregar ou não? Falou Acherim, se a porta está aberta, então não tem interrupção entre o beco e essa entrada embaixo da corá, é permitido carregar lá. Se a porta está fechada, tem uma interrupção entre a corá e o beco, então é permitido carregar embaixo da corá. Por que seria permitido carregar embaixo da corá? Porque é uma extensão do beco, mas se a porta está fechada, a porta interrompe. Então é permitido carregar embaixo, fora dessa porta. Isso não tem a ver com o caso de Rav. O caso de Rav lá é o caso do lech, a madeira na vertical, que é um sinal que tem que ser entre a rua e a área que estão carregando. Não faz diferença se a porta está aberta ou fechada. Bezerra Hashem, a gente vai entender melhor esses conceitos de lech e korah, as diferenças desses sinais do Tratado de Eruvin. Continua, Ravashi Amar Faravashi, outra resposta. Leolam be'eskufat bait askina. Então, Faravashi é o seguinte, o caso de Acherim disse, a entrada, a escufa, é como o recinto privado se a porta está aberta. Se a porta está fechada, então a escufa, a entrada, é como a rua, é proibido carregar lá. Faravashi, aqui se trata de uma casa. Então qual que é o caso? E o caso de Rav antes, que tem que ter a leche, é no caso do mavoi, do beco, é outra coisa. Faravashi, que quando você kirá beste korot, shen bezu arba, ven bezu arba, ven benzu lezu shlosha. Faravashi, o caso de Acherim é o seguinte, tem uma casa com uma entrada, escufa, em cima da entrada tem duas tábuas. Cada tábua mede menos do que 40 centímetros.
Então, digamos, cada tábua mede 30 centímetros. Entre uma tábua e outra, cada tábua mede 30 centímetros. Por exemplo, o ponto aqui é menos do que 40. Entre uma tábua e outra tem um espaço de menos do que 30 centímetros. Então, a gente já falou nos apim passados que uma área para ser relevante tem que ter 40 centímetros quadrados. Cada tábua mede menos do que isso. Vimos também, além do lavud, uma distância menor do que 30 centímetros em lavud não é levado em conta, é como se tivesse fechado. Então, tem uma casa, na entrada da casa tem duas tábuas em cima. Cada tábua mede, por exemplo, 30 centímetros. Entre uma tábua e outra tem menos do que 30 centímetros, tem, digamos, 15 centímetros. O que conforme ela cá, essa distância não existe, é lavud. Qual que é o ponto? Vederet baemtza. O ponto é que entre uma tábua e outra tem a porta da casa. A porta está embaixo dessas tábuas, entre uma tábua e outra. Então, petach patuach elefnim, petach nauk elachutz. Fala, Acherim, se a porta da casa está aberta, então não tem interrupção entre uma tábua e outra. A distância entre as tábuas é, digamos, menos do que 30 centímetros, por exemplo, 15 centímetros. É como se as duas tábuas fossem uma tábua só. Então, tem uma área aqui de 40 centímetros quadrados ou mais. Então, uma vez assim, tudo que está embaixo é visto como parte da casa. Como se tem uma parede que desce e fecha tudo isso, por causa desse teto em cima. É um teto relevante, 40 centímetros quadrados ou mais. Então, é como se tem uma parede que fecha tudo isso, é como se tudo isso fosse parte da casa, se a porta está aberta. Conceito de gudachet, como uma parede que desce e fecha o recinto. Mas se a porta está fechada, então tem uma interrupção entre uma tábua e outra. Tem as duas tábuas em cima, mas embaixo, entre as tábuas, tem a porta. Se a porta está fechada, tem uma interrupção entre a tábua de fora e a tábua de dentro, que está em cima. Então, isso não é visto como uma tábua grande. Uma vez que a porta no meio, entre uma tábua e outra, tem esse espaço em cima, de 15 centímetros por exemplo. Embaixo tem a porta fechada. A porta interrompe entre o que está fora e o que está dentro. Então é proibido carregar fora da porta. Então, isso fala abaixo, esse é o caso de Acherim. Não tem nada a ver com o caso de Rav, do Lehi, lá é um beco, é outro conceito. Vima ita eskufa gvua sara verechava arba. Hariz vereshut leatzma. Fala a Braita, se a entrada do recinto privado tem paredes em volta, paredes no mínimo de 1 metro de altura, 10 tfachim de altura, tem essas paredes em volta. E a área dessa entrada é de 40 centímetros quadrados no mínimo, então tem as medidas de um recinto privado, isso é visto como um recinto privado. Isso está na entrada de uma casa, digamos, é um recinto privado, mas é independente da casa, é um recinto privado separado. Então, Messiah de Ravitzai Baravdim, de Maravitzai Baravdim, isso apoia o que disse o sábio, eu mãe era Rabimir, que Rabimir costumava dizer: Kolma konshata motse shtereo shuyot, ve'en reshut achat. Se você tem um recinto privado que tem outro recinto privado dentro, por exemplo, que gonamut bereshut yachid, gavoa asara verachav arba. Asur lekatef alav. A pessoa tem um recinto privado, digamos um jardim. No jardim tem um pilar. O pilar tem 1 metro de altura e 40 centímetros quadrados de área, as medidas de um recinto privado. Isso é outro recinto privado pela lei rabínica. É proibido carregar do jardim para esse pilar, ou vice-versa. Por quê? É uma lei rabínica. Porque se as pessoas vão fazer isso, pode ser que a pessoa na rua também vai pegar um objeto do chão e colocar em cima do pilar. Um pilar dessas medidas. O problema é que a rua é Reshut Rabim e o pilar que tem 1 metro de altura e 40 centímetros quadrados de área é Reshut Yachid, é um recinto privado. Está carregando do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Para isso não acontecer, só nos proibiram carregar também de um recinto privado para outro recinto privado dentro. Como esse caso do jardim e o pilar. Então isso é como o que disse a Braita. Você tem uma casa e na entrada da casa tem paredes e tem essa área de 40 centímetros quadrados, arba a arba. É proibido carregar dessa entrada, que é um recinto privado, para casa, que é outro recinto privado. Também é uma cerca rabínica. Viramos a página. Fala a Mishnah. Lo yeshev adam lifnei asapar samuch la mincha. Essa Mishnah não se trata da véspera de Shabbat. Vamos entrar na véspera de Shabbat logo mais.
Aqui se trata mesmo de um dia de semana. Chegou a hora de Minchá, a pessoa não pode começar um corte de cabelo, tem que rezar Minchá primeiro e depois o corte de cabelo. Não só isso, Samuch la Minchá. Próximo ao horário de Minchá também ele não pode começar um corte de cabelo. Até que ele reza, ele pode começar. Vamos ver o que se trata. Próximo ao horário de Minchá, a pessoa não pode ir numa casa de banho. Veloleburse, que não pode começar a curtir couro. Velolechol, não pode começar uma refeição. Veloledi, não pode ir para um julgamento. Vemitrilo, emafsekim. Fala, Mishnah, se a pessoa já começou, ele se esqueceu de Minchá, ele já começou a fazer o que ele está fazendo, ele não precisa parar. Ele pode continuar o que ele está fazendo, mas tem que se lembrar depois de rezar Minchá. Mafsekim le Kriyat Shema, vem Mafsekim le Tfilah. Se chegou a hora do Shema Israel, e ele está fazendo alguma dessas coisas, ele tem que parar, fazer Shema Israel, e depois continuar com a atividade dele. Porque Shema Israel é uma obrigação pela Torá. Já no caso da reza, a Amidah é uma obrigação rabínica. Então se ele está no meio de uma atividade, chegou a hora de rezar a Amidah, ele não precisa parar. Ele tem que rezar depois, mas ele não precisa interromper o que ele está fazendo. Fala Gemara, essa é Minchá. Então, vimos em Brachot que a reza de Minchá começa na 6h30 do dia. Então a 6h é o Chatzot, é a metade do dia. Depois de meia hora começa a hora de Minchá Gdolá. Então, depois, quando chega a 9h30 do dia, Chatzot é metade do dia na 6h. Quando chega a 9h30 do dia, começa o horário menor de Minchá, Minchá Ktaná, até o anoitecer. Então pergunta, o que significa isso? Está próximo ao horário de Minchá. Ele não pode começar a cortar cabelo, a ir numa casa de banho, sobre o que se trata. Se se trata de próxima hora de Minchá Gdolá, o começo do horário de Minchá, Amailô, por que ele não pode começar com essas atividades? Aí que achou o Beyom Tuva. Tem muito tempo até o final do dia, até anoitecer ele pode rezar Minchá. Por que ele não pode começar a fazer algo nessa hora? Ela, Samuch e Minchá Ktaná, deve ser que se trata do segundo horário de Minchá. Está próximo à 9h30 do dia, ele não pode começar com essas atividades enquanto ele não rezou Minchá. Mas imitrim mafsekim, nem até vetiu de Bishop Levi. Pergunta se se trata realmente isso do segundo horário de Minchá, horário menor, porque a Mishnah disse que se ele começou com alguma atividade, ele não tem que interromper para rezar Minchá. Isso não é como disse Rebbe Yoshua ben Levi, Demar Rebbe Yoshua ben Levi, Kevan shegia zman tfilat ha-minchá, asur adam sheitom klum kodem sheitpalel. Tfilat ha-minchá. Disse Rebbe Yoshua ben Levi, já chegou a hora da Minchá Ktaná, o segundo horário de Minchá, ele não pode experimentar nada antes de rezar. E como é que a Mishnah diz sobre esse caso? Que ele pode continuar a refeição, ele não tem que interromper. Então não pode ser que se trata do segundo horário de Minchá. Leolam Samuch le Minchá Gdolá. Uma volta então. Aqui se trata de próximo horário de Minchá Gdolá. Minchá Gdolá começa às 6h30 do dia, meia hora depois de Chatzot, da metade do dia. Então, próximo a esse horário não começa com essas atividades. A pergunta era, por que não? Eu tenho até o final do dia para poder rezar Minchá. Por que eu não posso começar com alguma coisa agora? Você explica Betisporet Benelassa. Aqui se trata, por exemplo, de um corte de cabelo muito demorado, que era como o corte de cabelo do Kohen Gadol. E o barbeiro demorava, esse corte demorava muito, porque tinha que cortar cada fio para que cada fio fique encostando a ponta na raiz do próximo fio. É um corte de cabelo muito específico, demora muito. Então, primeiro tem que rezar Minchá e depois fazer esse corte de cabelo. Mas fala, mano, aqui um corte de cabelo normal pode fazer, mesmo que já está próximo ao horário de Minchá. E que diz a Mishnah, não pode entrar numa casa de banho, isso é literal. Não pode entrar na casa de banho porque pode ser que ele vai demorar muito lá e vai perder Minchá. Não pode começar a curtir couro também, se trata de curtir uma grande quantidade de couro, um pedaço grande de couro, porque isso demora muito. Isso que a Mishnah falou, não começa uma refeição, é um banquete que demora também muito. Isso que a Mishnah disse que não pode ir para o julgamento, é que ele não pode começar um julgamento, já está próximo ao horário de Minchá, porque isso pode demorar também muito. Essa é a primeira resposta. Outra explicação.
Fala Machabar Yaakov, não se trata de um corte de cabelo tão específico assim, como o corte de cabelo do Kohen Gadol. Um corte de cabelo normal também é proibido. Então volta a pergunta. Se a pessoa está próxima ao horário de Mincha Gdolá, está na metade do dia, tem até anoitecer para rezar Mincha, por que ele não pode começar um corte de cabelo normal? Fala o sábio, tem um receio, pode ser que a tesoura do barbeiro vai quebrar no meio do corte, e a pessoa vai ter que ficar esperando até que o barbeiro consiga outra tesoura. E pode ser que nesse interim eles vão perder Mincha. E quando a Mishnah disse que a pessoa não pode entrar na casa de banho, é numa casa de banho muito quente. Por que ele não pode? Pode ser que ele vai desmaiar lá, por causa do calor, ele vai ficar mal até o anoitecer, vai perder Mincha. E o Leburso aqui, está próximo ao começo do horário de Mincha, não pode começar a curtir couro, é mesmo para levar o couro para um especialista verificar a qualidade do couro. Como é que vão curtir esse couro? Isso também é proibido. Por quê? Pode ser que esse especialista vai falar que esse couro está estragado e a pessoa vai ficar deprimida por causa disso, perder uma grande quantia de dinheiro. E vai ficar tão mal, pode ser que ele vai deixar de rezar a Mincha. A Mishnah falou, não comece uma refeição se está próximo ao horário de Mincha, é mesmo uma refeição pequena. Por que não? Porque pode ser que vai prolongar a refeição, pode ser que vão chegar visitas de repente, e ele vai prolongar essa refeição, e vai se esquecer de Mincha, então primeiro reza a Mincha, depois começa a refeição. Veloledin, Begmardin. A Mishnah disse, não vá para um julgamento próximo ao horário de Mincha, é mesmo para um final do julgamento. Porque é proibido. Porque pode ser que mesmo que eles estão no final do julgamento, alguém vai vir com uma nova prova, ou um novo argumento, ou uma nova testemunha, e os juízes vão ter que começar do zero todo o julgamento. Isso vai demorar até o final do dia, e ele vai perder Mincha talvez. Então, primeiro reza Mincha, depois comece com isso. Aí a Mishnah falou, se a pessoa já começou com essa atividade, ele não precisa parar. Ele continua, termina e reza Mincha. Quando é considerado o começo do corte de cabelo? Então, Amaravavi falou, sabe, quando a pessoa se cobre com aquela roupa do barbeiro, para não se sujar com o cabelo, já começou o corte. Pode continuar. Quando é considerado que ele começou a casa de banho, quando a pessoa tirou a túnica dele na casa de banho, é que ele já começou com essa atividade da casa de banho. Quando é considerado que ele começou a curtir couro, quando ele amarra as mangas, para não se sujar, já começou. Qual é o princípio da refeição? Quando eles fizeram Netilat Yadayim, já é o começo da refeição. Quando a pessoa afrouxou o cinto para poder comer, já começou a refeição. Não precisa parar, pode terminar o que ele está fazendo, mas tem que ficar atento para não perder Mincha. No Aveloplig não tem discussão entre Rav e Rav Hanina. Por quê? Alad Be'aleu. Na Babilônia eles costumavam apertar o cinto, então eles tinham que afrouxar o cinto para comer. Sobre isso falou Rav Hanina. E Rav estava na terra de Israel, que eles não andavam com o cinto tão apertado, eles não tinham esse costume de afrouxar o cinto antes da refeição. Então falou, Rav, o começo da refeição é quando eles fazem Netilat Yadayim. Isso eu falei, nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver um daf com assuntos bem curiosos, costumes dos sábios nas rezas, mais assuntos sobre julgamentos de Torá, algumas agato também, um daf variado, com assuntos diferentes. Até, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.